Não, na hora da live. Na hora da live é só sortear. Então, boa noite. Estamos começando então a nossa terceira live desse mês aqui, com um tema super atual, que é o uso da tecnologia e as redes sociais no comércio. Eu me chamo Stephanie, sou secretária executiva na CDL de Caçador e hoje vou conversar com a Fernanda Piran, que é graduada em processos gerenciais e pós-graduada em marketing estratégico. Atua como profissional de marketing há 6 anos, com foco em gestão de redes sociais para empresas locais. Também é professora pela Faculdade Senac, Caçador, onde atua nas disciplinas e cursos na área de marketing. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Stephanie. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda à nossa live. Obrigada. A gente separou esse tema para essa live dessa noite, que foi uma demanda que veio dos nossos convidados, e entender um pouco desse universo das redes sociais, que é uma coisa que veio bastante à tona por causa da pandemia, né? Antes da gente falar sobre as redes sociais, nós temos que falar sobre o que queremos com elas, né? Porque são inúmeras as que existem. No caso do comércio, o planejamento de marketing é muito importante também, né? Sim. Então, dentro desse contexto, você pode nos explicar de uma forma resumida o que é o marketing e a importância para as empresas, principalmente para o comércio? Bom, o marketing ele é uma área estratégica da empresa. Então, assim como as demais áreas, como financeiro, como recursos humanos, né? É uma área que exige planejamento, porque você vai contratar uma pessoa, você não contrata a primeira pessoa que aparece na sua frente, né? Você faz todo um planejamento para selecionar a melhor pessoa para aquela vaga. Então, o marketing também precisa desse tipo de planejamento, porque é ele que vai determinar é ele que vai te ajudar a chegar na onde você quer chegar com o seu negócio. Então, eu sempre digo que o marketing ele é muito mais estratégia do que publicidade em si. Na verdade, a publicidade ela é uma parte que compõe, né, o composto do marketing. Então, quando as empresas vão iniciar na parte de marketing, principalmente no digital, que ainda é uma coisa, ainda é nova, né, dessa forma, uma coisa que elas fazem que eu percebo e que não é o ideal que elas fazem, elas começam pela execução. Vamos executar, vamos criar uma conta na rede social, vamos fazer um vídeo, vamos fazer uma postagem, mas elas não têm um planejamento por trás disso. Por que eu quero fazer essa postagem? Por que eu quero essa rede social? E até falando assim um pouco mais a longo prazo, né, onde que eu quero chegar com o meu negócio daqui a 1 ano, 2 anos. Então o marketing é uma ferramenta estratégica que vai te ajudar a chegar nesse lugar. Né? Daqui a 2 anos eu quero dobrar meu faturamento. O que eu preciso fazer, que ferramentas de marketing eu preciso usar para dobrar esse faturamento? Então é dessa forma que ele precisa ser visto, como uma ferramenta de planejamento do negócio, para ajudar o negócio a crescer e não como uma ferramenta de execução atual. Né? Então depois que você planeja, você vai determinar quais ações você vai fazer e aí sim você vai executar essas ações. Então o marketing é uma estratégia para crescimento de negócios a longo prazo. Tem que estar alinhado junto com o que a empresa deseja, né? No caso, né? Ele não pode andar à parte, né? Ele tem que ter uma sequência do trabalho da empresa. Por isso que é tão importante ter o planejamento lá da empresa, missão, visão, valores, que é o norte, o caminho que se dá para daí se chegar ao planejamento do marketing, né? Definir o público é importantíssimo para saber qual meio de comunicação utilizar, né? Como o comerciante pode descobrir as características do seu público e usar isso a seu favor? A melhor forma é a pesquisa. A pesquisa, a conversa com o seu cliente, né? Por mais que ela dê um pouco mais de trabalho, porque você precisa conversar de pessoa em pessoa, mas é uma ferramenta que te dá os melhores resultados, informações mais ricas possíveis, né?
Então, para quem já tem um negócio, quem já tem ali a sua base de clientes, o ideal é conversar com esses clientes. Existem outros formatos de pesquisa que são mais práticos, como formulários online, por exemplo, que podem ser aplicados. Não tem nada de errado com esse tipo de ferramenta, só que o resultado talvez não vai ser tão detalhado, você não vai ter tantas informações a respeito do seu cliente, quanto uma conversa cara a cara com ele. Então, o ideal é conversar com ele, né? Seleciona ali, não precisa ser todos, né? Seleciona um grupo bem misto, né? Pega um pouquinho dos clientes que você gosta ali mais, que são os melhores clientes, pega um pouquinho daqueles que ainda não é o cliente que você conseguiu alinhar com o seu negócio, para você entender um pouquinho de cada tipo de público que frequenta a sua empresa, entender que tipos de ferramentas de meio de comunicação ele usa, como que ele utiliza isso, né? Que tipo de informação ele consome ali dentro, se ele passa muito tempo ou pouco tempo, se ele gosta de acessar isso de manhã, de tarde, de noite. Então, com isso, você vai ter uma noção ali de quais são os meios por onde você vai atingir esse público. Não tem um negócio, né? Não tem clientes ainda, pesquisa com os clientes da concorrência, porque você já vai ter uma noção de como eles estão se comportando nesse momento e quem sabe vai até identificar algumas coisas que a concorrência não está atendendo e já pode inserir isso na sua estratégia para você conquistar essa faixa de público. Eu não tenho hoje como a gente falar em eu atendo todo mundo, né, Fernanda? Na verdade, embora a gente atenda um grande público em geral, existem características específicas desse público que a gente atende que acaba também auxiliando a gente nessa parte de fazer o planejamento do próprio marketing. Então, se eu não conheço quem está comprando ali na minha loja, se eu não faço essa análise, é muito difícil que no final eu bater algum tipo de resultado positivo com a estratégia que eu utilizar, né? Agora que a gente sabe mais ou menos como chegar até o seu público-alvo, quais as dicas que você dá para quem já está lá com a sua ferramenta lá, que já está trabalhando através das redes sociais, para fazer uma boa foto do produto? Bom, a fotografia, ela precisa de uma boa iluminação. Esse é o principal elemento, né? Porque depois você vai fazer uma edição pequenininha, algum ajuste na imagem. Quando a iluminação da fotografia não é boa, não tem edição que salve, né? A gente acaba fazendo muita edição e não melhora a imagem. E como o produto você vende nas redes sociais, o único ponto de contato entre o cliente e o teu produto é por meio visual, a foto é muito importante. Ele não pode pegar o produto, não tem outras formas de perceber as características dele. Então, a fotografia é extremamente importante. Também tem a questão da câmera, obviamente, mas a gente sabe hoje que com os celulares que nós temos aí é possível fazer boas imagens. E tem a questão aí da composição do cenário. Então, nós temos, por exemplo, para produtos, tem 2 tipos de fotos que dá para utilizar. Que é a foto produto em si, que é quando eu pegar aqui, né? Eu pego e foco só no produto, né? Não tem mais nada atrás, meu foco é só mostrar isso aqui. E tem a foto conceito, que é quando a gente monta um cenário por trás, com outros elementos para compor, né? Então, dá para trabalhar com os dois casos, dá para mesclar os dois, né? Mas tem que planejar essa foto antes. Vou fazer foto só do produto? Então, eu preciso do branco ou, né, de uma cor só. Preciso achar um local que tenha uma boa iluminação. Se tiver iluminação natural, melhor do que artificial. E preciso fazer os testes com a câmera primeiro. Se for uma foto conceito, montar o ambiente primeiro, né, ver se está tudo ok, para fazer a fotografia. Então, fazer foto não é só pegar o celular e ir lá e fotografar hoje. Fazer uma boa foto exige uma produção de fotos. E até tem, como dica, uma ferramenta que é aquele mini estúdio. E para produtos pequenos, né? Dá para inserir produtos pequenos dentro. Tem na internet um preço acessível, tem tutorial para fazer também. E você pode fazer com cartolina branca, enfim. O fundo branco ajuda muito a destacar mais os detalhes do seu produto. E também usar um pouco da criatividade, né, Fernanda? Na hora de montar esse cenário, na hora de... Por isso que é tão importante saber o público, né? Porque
você pode montar um cenário que tem a ver com o teu público, né? Conceito. Por exemplo, vou vender tênis esportivo, então eu só vendo tênis, mas eu posso fazer um cenário com as roupas também que compõem esse lucro, né? Posso utilizar um telefone com fone de ouvido, porque as pessoas correm, caminham de música. Então, esse é a foto conceito. Né? É como fazem alguns estabelecimentos gastronômicos, que eles vendem o prato, o café, por exemplo, mas ao redor do café tem uma mesa, bem organizada, porque o cliente ele precisa ver, se imaginar consumindo aquele produto. E nada melhor do que um cenário por trás, para fazer com que ele se imagine utilizando aquele produto. Existe realmente um horário certo para postar de acordo com cada público? Eu acredito que hoje em dia não, porque existem horários que tem mais audiência, mas eu acredito que isso não faz mais tanta diferença pelo seguinte. Primeiro que a frequência de publicação mudou muito de alguns anos para cá. Antes nós conseguíamos manter uma rede social com uma frequência de 3, 4 vezes por semana de publicações. Hoje a gente precisa publicar quase que diariamente, né? Dependendo da ferramenta. Então, como o post ele dura em média 21 horas, mais ou menos, na rede social, mesmo que você poste de manhã ou à tarde, ele vai ser visto. O que acontece é que se você publicar num horário de maior pico, imediatamente você vai ter muitas visualizações. E se você publicar num horário de menor pico, vai levar mais tempo para ter mais visualizações. Mas a frequência, nesse caso, é mais importante que o horário que você publicar. Publicar quase diariamente. Uma das perguntas, então, seria relacionada à frequência de se publicar, de se alimentar por redes sociais, né? Então, nesse caso, quase que diariamente, se possível, né, para ser visto lá e estar sempre presente no feed das notícias das redes sociais. Até pela duração, né? Como ele depois de 21 horas. Ele não é mais visto porque vem material novo, né? Então, se você leva mais para tentar atualizar, você não aparece com menos frequência. E como que a gente pode medir o resultado do investimento feito em redes sociais? Essa pergunta exige uma resposta mais elaborada. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, em termos de resultados, né, a gente tem 3 tipos de resultados no negócio. Tem resultado operacional, tático e estratégico. Então, o resultado estratégico é aquele resultado que o dono do negócio quer saber, né? Vendi, não vendi, tenho dinheiro, não tenho, vendi mais, meu ticket aumentou, tenho mais clientes, né? Resultado tático, falando de redes sociais, é a análise dos canais, né? Qual canal cresceu mais, qual canal me trouxe mais clientes. E resultado operacional são aqueles números que a gente conhece bem, que é engajamento, visitantes, seguidores, né? Então, para a gente conseguir fazer uma boa análise, precisamos unir esses 3 níveis. Eu preciso saber aonde que um impacta no outro. Por exemplo, eu posso, num determinado mês, fazer uma análise lá do meu comércio e observar que eu tive um aumento nas vendas do meu produto. E esse aumento ele veio por causa do Instagram, porque eu investi mais no Instagram, né, com uma acessibilidade, e foi dali que veio mais esses clientes. E, ao mesmo tempo, eu vou observar que dentro das redes sociais eu fiz diversas publicações, e dentro dessas publicações, algumas delas se destacaram mais. Então, nessa análise, eu fiz uma análise que compõe os 3 níveis de resultado: o estratégico, tático e operacional. Por isso que a gente fala muito, daquelas métricas de vaidade, né, produtiva, mas não é que ela não tenha o seu devido valor, mas é que ela não pode ser analisada de forma isolada, para compor uma análise total. Então é importante entender esses 3 níveis, né, e entender o significado das métricas. Hoje em dia é possível fazer, essa é uma pergunta feita por um associado nosso, ele quer saber assim, se hoje em dia já é possível fazer mais do que 1 hora de live no Instagram. Porque até então era 1 hora só, né? E já aconteceu com alguns de estar lá e de repente caiu o sinal, né?
Em outubro do ano passado, se eu não me engano, eles publicaram uma atualização que permite até 4 horas. Eu nunca fiz o teste para ver se a gente ficaria online por 4 horas. Mas eu já fiz com alguns clientes lives que duraram mais de 1 hora e não caiu. Durou em torno de 1 hora e meia, né? Então a atualização está funcionando. Se vai durar as 4 horas, é só deixando para a gente saber, mas já está passando de 60 minutos. Então, como dica, se não está atualizado o Instagram, procurar lá e atualizar o programa para sempre ter esse aplicativo. Aproveitar essas atualizações, né? O TikTok é uma boa ferramenta para os empresas? Aí vai depender do planejamento da empresa, né? Que a gente falou lá no começo. Então, ele é uma ferramenta, é uma rede social que não é tão nova, mas assim, né? Já tem algum tempo. Mas ele tem bastante público ali, né? Tem milhares de usuários. Então, se tem visualizações, a gente faz. Agora, se ele vai ser bom para você, vai depender do teu público. Se o teu público está dentro dessa rede social. Então, na verdade, isso vale para todos os redes. Né? Se é bom ou não, depende muito da tua estratégia. O TikTok é usado muito para parte de vídeos. Então, são aqueles vídeos rapidinhos, animados. Então, se o teu público não está lá, uma alternativa é o Reels, que é uma cópia que o Instagram fez para tentar combater ali a popularidade do TikTok. Então, se o público não está no TikTok, mas gosta desse tipo de conteúdo, pode usar essa ferramenta. O ideal é ser mais profundo. Aí a gente consegue estabelecer qual que é a mídia que a gente quer usar. Né? Daqui a pouco não é, se eu tiver um curso mais antigo, enfim, não está nas redes sociais, né? Ou eu trabalho uma estratégia para seguir ele, ou eu uso outras mídias que não redes sociais para atingir, né? Então vai tudo de uma questão de análise dessas características e com quem a gente está trabalhando. Eu acredito também, né? Pode esclarecer também, que essa questão de medir se está tendo resultado ou não também pode ser feita lá naquela pesquisa da conversa com o cliente, né? Por onde você está dentro de uma empresa, você viu essa publicação aonde, enfim, a gente consegue perceber um pouco dessa interatividade do nosso cliente junto dessas mídias, né? E tem também meios, né? Por exemplo, você tem meios de rastrear os cliques do cliente, né? Vai clicar para o teu WhatsApp, vai clicar para o teu site, enfim, tem muito mais opções de rastreamento. Então, a gente sempre procura nas estratégias, quando eu vou elaborar, procuro conseguir esse rastreamento, porque é o melhor caminho, né? Saber se a pessoa clicou, se ela foi para esse endereço e, sim, acrescentar com a pergunta lá no cliente final. Mas quanto mais dados você tem, melhor para fazer a análise, porque não está em cima de algum achismo. E nesse contexto das redes sociais, qual seria o papel do site agora? Então, o site ele mudou bastante de uns anos para cá. Antes se usava o site mais como uma ferramenta estática, que é quando não tem interatividade entre quem está acessando e a dona do site, a empresa dona do site. Então, antigamente os sites eles eram institucionais, né? Eles tinham lá o nome, o endereço, gestão de valores e só. Né? Era só uma reprodução das informações que já existiam no mundo offline. Então, a pessoa acessava e não tinha que fazer lá dentro, só captar a informação. Hoje, os sites ou as páginas de venda, elas precisam ser bem dinâmicas. Porque eu não posso só entrar lá e olhar uma informação. Eu tenho que entrar e ter alguma coisa para fazer ali dentro. Seja fazer um clique para ver um produto, seja fazer um clique para ver mais detalhes sobre a oferta de um serviço, ver depoimento do cliente, né? Então, de modo geral, dentro de uma estratégia de marketing, o site ele é mais uma ferramenta que ocupa um espaço ali na etapa final de compra. Porque as pessoas geralmente acessam o teu site porque elas encontraram no Google, vieram através do Google. E geralmente quem vai pesquisar alguma coisa no Google, na maioria dos casos, já está procurando por uma solução. Dificilmente ela está procurando ainda uma pesquisa, uma informação, né, tentando entender um assunto. Ela já está indo direto para a solução. Então, ela é um público que está mais propenso a comprar de você.
Então, o site ele já é a sua porta final ali para você fazer a compra, né? Por exemplo, se você tem um serviço mais complexo, o site é importante para você colocar muitos detalhes sobre a sua solução, que numa rede social você não vai conseguir explicar. Colocar um depoimento do cliente, colocar até um demonstrativo do seu serviço, do seu produto, né? Se é um e-commerce, você coloca as variações ali do produto que você tem, né? É muito mais fácil atualizar, tirar um produto, colocar outro, que já saiu tirar aquele que saiu de estoque, colocar um produto novo. E tem a questão do rastreamento, que a gente falou antes. Se você tem todas as tags do Google instalado no site, você consegue ver que páginas as pessoas acessaram, quanto tempo elas acessaram, onde que elas foram clicando, né? E depois você faz aquele anúncio de volta, que a gente chama de remarketing. E as pessoas dizem que entram, preenchem o carrinho e depois ficam sendo perseguidas pelo produto nas redes sociais, né? Então, são os robozinhos lá do Google e do Facebook que identificam que você entrou naquele site e que eles fazem essa ligação com o seu perfil nas redes sociais. Por isso que o produto fica perseguindo as pessoas. A gente consegue fazer todo esse rastreamento de quem entrou e aonde que essa pessoa está agora para a gente mandar de volta o link para ela. Então, quanto mais ferramentas e quanto mais bem configuradas elas têm, melhor até para medir os resultados no final. Falando nessas ferramentas também que tem aí, as próprias redes sociais possuem várias ferramentas que a gente pode estar utilizando lá no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente está tão envolvido na da empresa, que acaba não percebendo, não dando atenção a isso. Mas já percebemos que é muito importante, de repente, olhar essas ferramentas, ver o que lá cada rede social tem disponível para estar utilizando, né? E também acompanhar aquilo que está mais na moda, vamos dizer assim, daquele momento, daquela determinada rede social. Como você mencionou ali do Instagram, que tem um Reels, que é uma coisa que está sendo utilizada, né? E outras questões, também como a história do vídeo, a diferença do vídeo e do story, né? Então, se você pudesse passar um pouquinho como diferenciar os dois e também no sentido, assim, de diferenciar as redes sociais, né? Eu devo fazer a mesma postagem em todas as redes ou eu devo fazer coisas diferentes? Como é que isso funciona? Então, falando primeiro da questão do feed, stories, né, que é uma coisa que é presente no Instagram e no Facebook, mas principalmente utilizada mais no Instagram. O feed a gente vê hoje como se fosse, digamos assim, a decoração ali da tua rede social, né? Aquela informação mais importante que ela vai estar fixa ali naquele mural, naquele feed. Cada vez que a pessoa acessar o teu perfil, ela vai ver aquela informação. Então, é um post que ele precisa de um pouco mais de planejamento e ter uma informação mais aprofundada, né? Mais detalhes, ter uma boa imagem, enfim. O Stories, como o nome diz, é história. Então, ele foi feito para registrar o dia a dia. E ele foi feito justamente para dar uma quebra nessa perfeição do vídeo, essa padronização. Então, o Stories ele é feito para registrar um momento, né, do jeito que ele está acontecendo agora. Claro que existem ferramentas de edição para deixar o Stories diferente, mais bonito, mas não é para programar o Stories, né? Não é como se fosse uma produção de um vídeo. Não, é para registrar o que está acontecendo no momento. Mostrar bastidor, né? Vamos falar de questão de comércio. Mostra produto que está chegando, produto novo, né? Mostra você indo lá fazer as compras do seu estabelecimento. Mostra a sua equipe ali atendendo no dia a dia. Mostra a sua loja que está movimentada, né? Então, ele é feito para fazer com que o público se aproxime do seu dia a dia, que é uma coisa que tem funcionado muito hoje para influenciar vendas, né? E as redes sociais, de modo geral, cada uma tem um tipo de uso. E a gente volta naquela questão do público, onde o público está, o público ele está. Então, por exemplo, as pessoas tinham o hábito de publicar no Instagram e reproduzir o mesmo conteúdo no Facebook. Aí, de repente, todo mundo começou a dizer, nossa, o Facebook não funciona mais. Então, eu fui observar o que estava acontecendo, por que não funcionava. Eu percebi que as pessoas estão reproduzindo o mesmo material ainda do Instagram para o Facebook e reclamando que o Facebook não funciona. Mas se o teu seguidor já viu o teu material no Instagram
já interagiu, né? Já passou aquele tempinho conferindo. Ele não vai olhar o mesmo material de volta. Ele já viu aquilo. Não precisa olhar de novo. Então, ele vai, obviamente, ele vai engajar, ele vai curtir mais ali no Instagram, que é onde ele passa mais tempo. Então, a gente tem que entender como é aquilo que eu falei antes, como é que a pessoa usa a rede social. Quanto tempo ela passa, se ela vai lá e dá só uma olhadinha, uma conferida, se ela fica mais tempo navegando, procurando informações, procurando curiosidades, né? A exemplo, o YouTube. O YouTube é uma rede que ele entra para assistir. Poucas pessoas curtem um vídeo, comentam, entra para assistir. Daí você volta para o Instagram e curte aquele conteúdo dentro do Instagram. Então é importante adaptar, pode até pegar o mesmo conteúdo, mas adaptar ele de formas diferentes para cada rede social. Como você vai adaptar? Observando como que você usa cada rede. Ele passa mais tempo lá, o que ele gosta de ver dentro daquela rede. E aí você vai definir o que fazer em cada uma delas. E é importante interligar isso também, né? Eu tenho mais que uma rede, embora eu vá, de repente, usar com públicos diferentes ou atingir público diferente, mas manter essa interação entre elas. Porque se eu estiver deslocado, também não vai surtir o efeito que eu gostaria de surtir lá para mim no final, né? Também uma conversa. Recentemente, vimos acontecer casos de cancelamentos nas redes sociais por posicionamentos diferentes do público-alvo. Como lidar com essas crises de imagem que um posicionamento equivocado pode gerar? Bom, a gestão de crises, que na verdade antes do termo cancelamento, acho que se chamava dessa forma, né? Crise de imagem, gestão de crise, ela sempre existiu, independente de ter internet ou não, sempre teve. Então, as empresas sempre tiveram que lidar com problemas, com falhas internas que acabaram se espalhando pelo público, né? Tem vários casos aí, até de empresas multinacionais, como Coca-Cola, Renault, Brastemp, né? Tem muitos casos. O que acontece é que a internet ajuda a espalhar isso numa velocidade maior, né? E até num alcance muito maior. Eu acredito que a crise ou o cancelamento, enfim, ele acontece quando a empresa ela não é fiel à sua realidade. Por exemplo, uma empresa que não tem uma cultura muito digital, né? Não tem uma cultura muito atualizada, e quer ir para a internet e ir lá e dizer que ela é atualizada. Então, no dia a dia dela, ela não é atualizada. Exemplo, uma empresa diz que ela prioriza o cliente, que ela faz um atendimento rápido, mas quando você liga no telefone, você não é atendido, né? Mas lá na internet está dizendo que atende rápido. Então, quando ela tenta passar uma imagem que não é condizente com a realidade dela, gera uma crise. Nesse caso, é melhor que a empresa mude a cultura primeiro, faça essa transformação, para depois ela realmente tentar passar esse tipo de informação para o seu público. Porque com a internet, não é mais possível manipular as pessoas através da publicidade. Que era uma coisa que acontecia muito ali nos anos 90, nos anos 2000. Muitas ações publicitárias não eram condizentes com a realidade, né? Produtos que não tinham nada a ver com o aspecto real. Então, hoje com a internet a gente tem acesso à informação muito rápido, de muitas maneiras. Não é possível manipular o cliente nesse sentido. Por isso que acontecem esses cancelamentos, porque a empresa tenta passar uma imagem, às vezes tenta pegar carona nessa questão das causas sociais também. Porque está em alta, né? Daí todo mundo vai lá e quer dizer que é a favor da diversidade e tudo mais. Mas na prática não é. Então isso é fácil de ser descoberto. Vai lá um funcionário, por exemplo, e faz um relato que a empresa não era a favor disso, que aconteceu alguma situação de discriminação, por exemplo. Já vai se espalhar aquela informação. E as pessoas já vão cruzar com a informação institucional da empresa. E aí que gera a crise. Então a questão precisa ser condizente com a realidade. Se a tua cultura, se a tua gestão ainda não está adequada ao teu público, se você percebeu que o teu público já está um pouco mais avançado, muda a cultura primeiro, né? Seja transparente, seja real, muda a cultura, depois você tenta passar uma imagem diferente. E se acontecer uma crise, o melhor caminho é o diálogo e transparência, né? Eu errei, nós erramos, e nós vamos fazer agora isso e isso para corrigir
o nosso posicionamento, mudar questões dentro do nosso emprego. Não esconder, não fingir que não aconteceu, essas coisas não dá mais para fazer. Até a dica para nós, também no digital, né? Claro que eu já vi também, mas quais as dicas que você traz para quem está se aventurando no mundo das lives, no ao vivo, né? Que é bastante desafiador. Uma hora você tem um problema com o som, uma hora a gente tem um problema com a imagem, né? Mas quais são as dicas que você traz aqui para nós para que se torne atrativo esse tipo também de interação, já que foi bastante usado no ano passado e esse ano, então, está um pouquinho menos, mas ainda está sendo bem utilizado, como que o nosso comerciante pode estar usando isso a favor dele lá no dia a dia dele. Uhum. Bom, a primeira dica eu acho que é não ter medo de fazer. Não ficar paralisado pelo medo. Preciso comprar o melhor equipamento para daí começar. Preciso comprar o melhor microfone, o melhor disso para começar. Não, começa com o que tem e vai adaptando, até porque você vai conhecer os perrengues, né, os bastidores da live. Então você vai adaptando aos poucos. O segundo isso falando assim para o ambiente digital de forma geral, é não buscar perfeição. Porque é muito comum isso, empresas que paralisam a sua estratégia, que paralisam a sua ação de marketing, porque elas estão querendo um nível de perfeição, assim, igual um comercial de TV, né, ou alguma coisa assim. E a internet, ela é muito mais dinâmica. Então, se você vai buscar uma perfeição numa postagem, uma perfeição semelhante a um comercial de TV, por exemplo, vai te dar muito trabalho, porque um comercial, ele era muito bem planejado, porque ele ia ser planejado uma vez, gravado uma vez, utilizado diversas vezes. Ele ia ficar passando ali na TV por muito tempo. Um post, como eu falei antes, dura 21 horas. Então, se você vai publicar todos os dias e você vai ter uma perfeição todos os dias, uma hora vai ficar cansativo e você vai desanimar e não vai mais fazer. Mesma coisa para live, né? Ele tem que começar com o que tem e se adaptando. E o segundo ponto seria realmente interagir com a tua audiência, né? Não ir lá só para expor os teus produtos. Aproveita e abre esse momento para conversar, até de repente mostrar, né, os bastidores ali da tua loja para o teu cliente. Eu vi uma vez um caso de uma loja em Florianópolis, uma loja de confecção, e eles fizeram uma live com alguns lenços que eles tinham ali, e a dona da loja foi mostrando combinações de como utilizar aqueles lenços. Várias combinações. Tanto com outras peças de roupas, quanto como dobrar o lenço, fazer os nós, né, e tudo mais. E quando terminou a live, ela falou que, isso é um vídeo de relato dela, que teve clientes que estavam passando pela rua ali próximo, viram a live, entraram na loja para comprar o lenço e estavam só esperando ela acabar a live para poder pegar o lenço da live e levar embora. Então, o produto, ele não pode ser só exposto, você precisa mostrar, dar dicas para o teu cliente, influencie ele a comprar isso, né? Não é só um item. Mostre como que esse item pode ser utilizado da melhor forma, e aí você vai garantir mais interação, mais proximidade e mais venda também. Acredito que essa dica não vale apenas só para o online, né? Vale também no offline. Você vai numa loja, hoje em dia você, às vezes, já tem informação do produto, hoje em dia a informação é bastante difundida, né? Sim. E aí você chega sempre querendo, de repente, saber um pouco mais, né? Eu vou comprar seja uma roupa, um calçado, eu quero saber um pouco mais de calçado. Se ele vem com um antiinflamante, por exemplo, se vou querer correr, se vai ser um tênis, enfim, se é um casaco, se é uma blusa, eu queria saber também outras questões daquele produto, né? E principalmente quando são lojas de imóveis ou são produtos eletrônicos, que são mais especializadas, é importantíssimo que o vendedor tenha também um pouco de conhecimento daquilo que ele está fazendo a venda, né? Porque o público ele vai mudando no decorrer do tempo e nesse decorrer do tempo ele foi aprendendo a ter informações sobre o que ele está adquirindo. Né? E você consegue a informação de um jeito ou de outro, né? Então, vou dar o exemplo do computador e eletrônico, né? Você vai lá no YouTube, tem gente que compra o produto e faz aqueles vídeos de review.
quer desde abrir o produto, ligar, fazer os primeiros testes, né? Já tem até a opinião da pessoa, nossa, eu usei, é bom isso, é ruim aquilo. Então, a informação em si, ela está por todo lugar. Você tem que atuar mais como se fosse um consultor ali daquele cliente, né? Indicando para ele a melhor opção, porque a informação ele já tem. Então, você precisa conhecer os hábitos dele para poder indicar o melhor produto que se encaixe no estilo de vida que ele tem, né? E nas necessidades que ele tem também. A gente fala muito em capacitação também, né? Capacitar, ter um funcionário capacitado, ter um colaborador capacitado, né? Mas essa capacitação hoje em dia, a gente percebe também que ela vai muito além de fazer curso, enfim, um aprimoramento de venda do caso, mas ela vai nessa questão de descobrir quais são as funcionalidades do produto que eu estou vendendo também, né? Então, ela também exige, hoje em dia, essa demanda, essa necessidade da pessoa que está atendendo no seu dia a dia ter as informações daquilo que ela está comercializando, daquilo que ela está vendendo, né? Isso é motivada também, né, na questão de estar sempre ali para fazer esse atendimento para não refletir lá nas redes sociais ou ter que fazer uma administração de imagem, né, por causa desse intermédio. A gente ouve falar muito da omnicanalidade, né? Então, conversar com o cliente por diversos canais, começar num canal e terminar em outro, o atendimento da mesma forma que iniciou no primeiro. Então, existe um exemplo do Brasil, isso, né, que começa com o site para tirar o produto da loja, ou começa pela loja para tirar o produto de casa, e a gente chama isso, então, dessa omnicanalidade aí, né? Aí a gente pensa assim, não, eu sou um pequeno, estou começando agora o meu negócio, vai demorar para mim chegar nisso. Mas aí, de repente, eu faço a venda começo a conversar pelo Instagram, direciono para o WhatsApp, e quando eu vejo, eu estou levando lá o produto na casa do cliente, ou então o cliente está vindo até a minha loja para buscar aquilo que a gente negociou, né? Então, a gente pode, de uma maneira geral, claro que, resumindo esse conceito, dizer que a gente já está trabalhando para chegar nesse processo também como empresa pequena. Sim, as ferramentas são diferentes, mas o processo é outro, né? É claro que daí a principal característica ali do Omnichannel, né, da omnicanalidade, é que as coisas estão integradas. Então, não adianta, por exemplo, você mandar a pessoa do Instagram para o WhatsApp e lá no WhatsApp você fazer as mesmas perguntas anteriormente. Então, você precisa, por mais que você não tenha lá uma ferramenta que vai fazer isso automaticamente, que vai ter todos os dados do cliente, você precisa fazer um esforço para já entender que aquela pessoa que chegou no teu WhatsApp era a outra pessoa, a mesma que estava lá no teu Instagram, né? Para evitar aquelas perguntas novamente, né? Então, por isso que é bom também fazer o registro dos clientes, mesmo que seja um negócio pequeno, mesmo que seja de uma forma mais iniciante, né? Às vezes uma planilha, um caderninho, enfim. Mas é bom você ter um histórico do teu cliente. O que ele compra, o que já aconteceu com ele, né? Até para você também fazer novas ofertas e não depender só do desconto para vender mais, né? Oferecer aquilo que o cliente realmente tem interesse, né? Analisando o uso das redes sociais hoje em dia, como você acredita que vai ser a nossa interação humana no futuro? Isso aí é bastante especulação, a gente falar disso agora, né? Mas é uma coisa que também fica muito latente, vamos dizer assim, nesse período, porque a gente está passando por um período em que uma pandemia fez com que muita coisa acelerasse, né? Então, assim, fica nessa dúvida de continuaremos nessa aceleração, como que vai ser isso? Como que você imagina que vai ser isso daqui 1 ano, 2 anos, mais ou menos? Segundo, assim, é o máximo que a gente consegue ainda estipular de previsão, né? É menos, talvez. Eu acho que voltar não volta. Não volta tanto para o analógico, offline. Mas o que eu vejo é cada vez mais uma integração entre o digital e o mundo offline. E um exemplo disso é a televisão. A TV Globo, por exemplo, tem feito isso com frequência, tanto nos programas quanto nos intervalos comerciais, né?
O exemplo, a pessoa vai lá e faz a propaganda de item e ao lado já tem um QR Code para você acessar o site, onde já vai ter mais informações. Ou ela vai lá e faz uma ação de merchandising, um programa, que já é uma coisa mais antiga, mais conhecida, mas ao lado tem o QR Code e quando você entra no site daquela empresa, tem toda uma ação, quase como um nível de Black Friday, assim, toda uma ação bem organizada, pensando naquela pessoa que está vindo através do QR Code. Então, essa integração, eu acho que ela vai ficar cada vez mais forte. Não é que o digital vai substituir o offline, não, vai ser cada vez mais integrado. Porque, um exemplo bem bacana, assim, na questão de compra de produtos, né? Muitas vezes a pessoa ela vai até o estabelecimento com o celular na mão e ela olha o produto e ela pega o celular e já entra na rede social ou na internet para fazer mais pesquisa do produto antes de tomar uma decisão. Então, ela ainda está frequentando a loja física, mas ela não está deixando a internet de lado. Talvez agora as pessoas estejam comprando, aumentaram a compra online por causa da questão da restrição, mas ainda tem muitas pessoas que preferem a loja física, preferem o contato com o produto. E aí o comerciante ele tem que saber fazer essa integração, ele tem que disponibilizar um sinal do Wi-Fi, por exemplo, ele pode disponibilizar, porque ele tem um catálogo online sobre os produtos, ele pode colocar lá um QR Code para a pessoa olhar o produto na prateleira e acessar e já ver mais informações, fazer uma interação com aquele produto, né? Ele deve unir mais o digital e o offline, e não separar, o meu cliente do digital é um e o meu cliente do offline é outro. Porque não, é o mesmo. Só que ele está interagindo em canais diferentes e de forma diferente. Ou aquela questão assim de eu sou um empresário só do offline, não vou ser um empresário do online, não tem mais como, né? Porque às vezes pensa assim, não, eu sou um cliente, eu sou um comerciante só do offline, o meu negócio é conversar com a pessoa. Mas aí você não vai, de repente, pegar o telefone, não vai colocar um WhatsApp, não vai criar uma certa interatividade e vai acabar não tendo todo o resultado que poderia ter lá no seu dia a dia, né? Então, essa questão de integrar a vida online com a offline é muito interessante por causa desse sentido, né? As crianças hoje em dia já nascem com os dedos ligeiros lá, né? Então, como é que a gente não vai trazer isso também, né? E assim, se você parar para pensar, o público que está vindo aqui, que é a geração mais jovem, vai ser o teu cliente de amanhã. Né? Então, uma estrutura digital, ela não nasce do dia para a noite. Você começa e vai elaborando, melhorando aos poucos. Então, é importante começar agora. Não acho que não tem nada de saturado nisso. É importante começar agora e montando, se preparando para o digital, porque vamos dizer, daqui 5 anos, os adolescentes que a gente tem hoje, que já são bem digitais, eles vão ter poder de compra. E eles não vão mais querer, talvez vão querer menos ainda comprar pelo offline, vão querer mais o digital. Então tem que pensar no futuro também, né? Porque você monta uma empresa, você não monta uma empresa para fechar daqui 1 ano ou 2 anos, né? Você monta por longo prazo. Então você tem que enxergar a sua empresa lá no futuro, porque ela vai precisar adaptar para fazer parte daquele futuro. Nós temos uma pergunta que veio para nós agora pelos canais digitais. Usar o status do WhatsApp é uma boa opção para venda e divulgação? Bom, tem que analisar, fazer teste, né? Tem que fazer lá o uso do status e verificar quantas visualizações ele tem. É um indicativo para você saber se é um bom canal ou não. O primeiro ponto é ter visualizações. Se não tiver visualizações, como é que as pessoas vão comprar? Segunda questão, aí não só para status do WhatsApp, mas para todas as redes sociais. Divulgar por si só não vai fazer com que a venda aconteça. Ir lá e expor o produto. Né? Porque é aquilo que a gente falou agora há pouco. A informação sobre o produto, a foto, as características, os detalhes, se você não mostrar isso, outra pessoa vai mostrar. Então a gente vai conseguir acesso, o consumidor consegue acesso a isso de qualquer jeito. O que ele quer, o que ele precisa é que você seja um influenciador para ele, ou seja, você influencie ele a usar aquele produto.
Então não basta só ir lá e tirar foto do produto e colocar num status de WhatsApp ou num story do Instagram. Você precisa criar um contexto por trás daquilo, criar uma história por trás daquilo, né? Como a gente falou do exemplo do tênis de corrida ali, né? E mostrar para ele as diferentes possibilidades de uso daquele produto para que ele se sinta interessado em comprar, né? Para que ele se imagine utilizando aquele produto. Então, são esses dois pontos que eu preciso analisar, né? E aquele teu canal está recebendo visualizações e mudar também a questão da forma de publicar. Não basta só colocar a foto, não é isso que vai fazer com que as vendas aconteçam. É a mesma venda que você faz lá no offline. Quando chega o cliente na tua loja, você não diz, pega aqui essa garrafa e leva. Você vai conversando com ele, pergunta para que ele quer a garrafa, né? Quantas vezes ele costuma beber água por dia, tipo de local que ele vai, que ele frequenta, que ele precisa de uma garrafa que mantenha a água em temperatura ambiente. Então, essa conversa você vai fazendo também pelas redes sociais. Você vai dando dicas do seu produto para o cliente entender se aquele produto é ideal para ele ou não. Temos mais alguma pergunta? A gente agradece muito a sua presença, Fernanda. Eu acho que foi bastante esclarecedor para quem estava assistindo também e para os que não ouviram assistir, foi gravado também no Facebook, né? E ter esse esclarecimento das mídias sociais, né? Como utilizar isso é o que nos tem um grande questionamento, porque veio um boom de ferramentas por aí, cada vez está surgindo cada vez mais redes que podem criar esse tipo de interação, mas peraí, vamos dar inspirada, vamos ver o que se encaixa lá no meu planejamento, o que se encaixa no meu marketing, para daí eu trabalhar em cima disso, né? Agora, na próxima terça-feira, a gente vai ter um encontro muito especial, que eu aproveito para te convidar para participar também. Vai ser uma live especial na próxima terça-feira sobre o Dia das Mães. E o tema dessa live vai ser o super poder de ser mãe com a Alice Kirk, que é a mãe do Gustavo Kirk, né? Então, a gente aproveita para convidar vocês a participarem dessa interatividade que a gente vai ter com essa pessoa também na próxima terça-feira, às 19h30, também através do nosso Facebook da CDL. E deixamos a CDL de portas abertas para você, Fernanda, né? E agradecemos imensamente por você ter aceitado o nosso convite. Eu te agradeço e parabenizo vocês pelo projeto, né? Por encarar o mídia digital. E é isso aí, a gente está começando um passo de cada vez. Então, também desejo estar nesse projeto. Nós agradecemos. Muito obrigada por vocês nos acompanharem e fiquem ligados, então, na próxima live, na terça-feira que vem.